Não são poucas, não são mesmo poucas, às vezes em que pessoas me perguntam: epa, mano, Augusto, quanto é que levaste para te aguentar os primeiros tempos aí em Portugal? Ou ainda, quanto é que me aconselhas a levar para me aguentar os primeiros tempos aí em Portugal? Com base nestas perguntas, eu trago no vídeo de hoje o resumo daquilo que foi o meu percurso aqui e alguns conselhos a levares em conta quando estiveres a te planejar. O meu nome é Augusto Manuel e seja muito bem-vindo ao canal Tudo Malas Feitas. Não és subscrito? Subscreva. Ative o sininho das notificações, de maneira que o YouTube te vá notificar sempre que eu for postando vídeos novos aqui no canal. E sem mais enrolações, né? Bora lá pro vídeo. Apesar de saberes que não existe um valor universal, não existe um valor justo, uma fórmula justa, mas também sei que sempre que é possível você procura sobre quanto é que eu vou levar para emigrar. Qual é o valor ideal? Qual é o valor que me aconselhas? Qual é o valor? 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 E é uma onda de qual é o valor. E no final das contas nunca encontras uma resposta unânime, do tipo, todo mundo diz que o valor é esse e pronto. Mas mesmo assim, continuas a pesquisar. E eu vou lamentar te informar que não existe, mais uma vez, vou te informar mais uma vez, não existe um valor justo, um valor fixo de quanto tens que levar para se planejar. Ok? Isso aqui vai simplesmente aumentando dia após dia a tua situação, dia após dia os teus desafios, porque alguém te vai dizer que não, o valor são X milhões, não, melhor X milhões, melhor tal milhões, e no final das contas você nem sabe qual é o valor, porque você sabe que não existe um valor fixo. Mas o medo está ali a te consumir de tal forma que você quer, mesmo sabendo que não tem uma resposta fixa, mas você vai procurando por uma resposta fixa. Para o meu caso, primeiro é que absolutamente todo o dinheiro que eu trouxe foram 519 mil kwanzas, que em euro, isso na altura deu-me a 867 euros, ok? Eu peguei 319 mil kwanzas, fui ao Mártires, troquei por divisas, troquei por euro, o que me deu 550 euros. E os 200 mil kwanzas eu os mantive no cartão Visa, no Kamba, ok? No Kamba. Não sabia se quanto é que era o certo, mas sabia que tinha algum dinheiro aí no Kamba. Pronto, e a questão do alojamento, eu não usei, não tive que me preocupar com alojamento, porque um Kamba recebeu-me e de braços abertos, pô, mano, é para esquecer. Já agora eu preciso aqui abrir um parênteses. Manos, façam amizades, mas não façam por interesse. Quer dizer, interesse me refiro, interesse porque já sabes que não tenho que ascender a isso. Não, por exemplo, eu vejo, não, exemplo aqui, não, Augusto Manuel, poxa, eu como preciso de um agendamento, pronto, então vou fazer amizade, vou tentar ser amigo dele, para me arranjar o agendamento, vou tentar ser amigo dele para isso, tá vendo? Procurem deixar a coisa fluir naturalmente, tá vendo? E é basicamente isso, basicamente, nem sei porque que estou-vos a dizer isso, mas é basicamente assim. É alguém que nos conhecemos assim na estrada da vida. Foi certo dia ministrar uma palestra, enfim, participei da palestra, nos fomos falando e de repente estava aí abrindo as portas da sua casa para mim. E numa altura que eu não me via chegar, arrendar, depois dar conta do jogo o tempo todo. E abriu as portas da sua casa e ficando da minha responsabilidade apenas as despesas fixas. Refiro-me da energia, da água, do gás.
E aí repartíamos, nunca paguei sozinho, sempre fomos repartindo, ele metade, eu metade, mas se não o arrendamento, nunca, pelo menos até ao momento, nunca gastei um tostão sequer. Então isso é basicamente um fator bem grande que pode determinar a minha situação da tua. Talvez eu diria que não, o valor é suficiente, não, o valor porque comigo funcionou a 100%. Mas contigo às vezes vai ter uma ou outra dificuldade, pode ser pior ou melhor, de acordo com as condições que vai já encontrar no terreno, tá vendo? Se já tiver um alojamento, já tem um daquele. Pronto. Mas o certo mesmo é que eu, no caso, 867 euros, tão logo cheguei, a passagem à parte, hein? Meus senhores e minhas senhoras, meus manos e minhas manas, com a passagem à parte, tão logo cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um número de telefone. Comprei um número de telefone, estava em torno dos 5 euros e tal. Com os impostos, acho que custou-me uns 8, pronto, uns 8. O plano de internet, internet, voz e mensagem, assim o pacote completo ficou-me em 27, 28, se não estou em erro, em 27, 28 euros. Foi o primeiro gasto a ser relevante que eu fiz. O segundo gasto foi com o transporte de Lisboa para minha localização geográfica, e ao todo me ficou por aí nos 16 euros, porque primeiro tive que pegar um metro, depois tive que pegar um comboio, depois, enfim, e aquela também você não conhece, se te disserem vai para a esquerda, vai pela esquerda, você vai pela esquerda, vai pela direita, você vai pela direita. Então ao todo foi por aí uns 17 euros. Posto cá, o gasto a seguir foi comprar daí os cobertores, as cobertas, porque é um frio dos infernos. Encontrei, santo Deus, todo mundo estava feliz porque estava calor, mas era um frio dos infernos. Já comentei, já falei com vocês num vídeo anterior. E você, se ainda não viu, eu vou deixar o card aqui, mas não vai deixar aqui o vídeo para ir lá primeiro, deixa terminar, você vê só qual é o título do vídeo. Assim que terminarmos aqui, depois vai lá ver, hein? Não me sacaneis não. Pronto, então fui comprar os cobertores que me ficaram em torno dos 50, 60, 40, 50, 60 euros. Entre os 40 e os 60 euros os dois, por ser assim minimamente já considerável, pronto. E depois dos edredãos, eu tive que paguei os 40 das finanças, das finanças não, do representante, da junta de freguesia, paguei os 60 praticamente, 60, 70, porque lá são 5 por cada atestado. E tratei 2, são 10, os 60 dos representantes ou das testemunhas. Então, basicamente 70 ali. Tive que fazer a compra dos produtos de higiene. Sim, porque sempre que você está a mudar, quer queira, quer não, você não vai poder, vai ter de se adaptar, vai ter de comprar certos produtos. Por exemplo, eu não consegui, não vim com o meu creme, porque não é permitido, produto já aberto. Não vim com o meu perfume, porque não é permitido. Não trouxe o meu não trouxe essa toda a linha aí de produtos de higiene, tá vendo? Toda a linha, as pastas de dente, enfim. Eu acredito ter gasto por aí uns 30 euros por aí, porque é tudo isso, os desodorantes, essa coisa toda. Então por aí uns 30. E posteriormente na cozinha havia a necessidade de fazer, você tem a necessidade de se alimentar, não? E quando você está a começar de tudo, absolutamente tudo, gastei por aí uns 100
ok? A nível de gasto, eu não consigo aqui, assim, de repente na cabeça dizer que são X. Apesar de eu não ter tido a necessidade de arrendar uma casa, mas desde muito, mas muito cedo, eu sabia que a armadilha de, no princípio, gastar, 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 quando estiver quase a acabar, poupar, 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 invariavelmente dá boom, sabe? Ele geralmente dá boom, você não consegue manter por muito tempo, porque vais tentar fazer as coisas, vais tentar travar com as jantes, tá? E não vai dar certo, não vai dar certo. Então, não deixe o pneu ficar careca, essa aqui foi a lógica. Procurei usar o mínimo, mas o mínimo possível, mesmo tendo coisas novas aí, os Mac estão aí, por exemplo, os Burger King estão aí, os kebab estão aí. É uma onda de coisas, uma onda de experiências, mas eu sabia que era tudo armadilha, tá vendo? E me facilitou tão somente que eu consegui manter-me por, assim, em torno de quase 2 meses. Quase 2 meses, só digo quase porque chegou numa altura em que fazia, conforme já vos disse no vídeo anterior, fazia aí os meus biscas também, então automaticamente com um pequeno rendimento daqui, outro pequeno rendimento daí, você depois acaba por misturar, tá? Porque no final do dia é todo teu, tá vendo? No final do dia, tanto aquele que tens aí na conta, quanto este que acabaste de ganhar, todo teu. Então, você vai separar por uma questão de mais organização, melhor discernimento dos gastos, mas eu não tinha essa necessidade. Daí que fica um pouquinho difícil dizer para ti, olha, no final das contas, envolvido X meses, eu tinha X, tinha Y. Mas, ao certo, eu não tive necessidades, apertos financeiros daqueles. A dificuldade surgiu em certa altura por causa da demora do NIF. E aí venham preparados contando com estas demoras, porque é uma condição nacional, tem sido nacional agora. Você vai tratar aqui ou vai tratar aí. Às vezes pode ter um errozinho, às vezes o problema limita-se num erro, mas eles não te notificam. Sem te notificar, você não sabe se está errado ou não está, se vão dar tratamento, não vão dar. E então você fica aguardando, vai lá, dizem que é pouco tempo ainda, você ainda tem pouco tempo, pode aguardar mais, e quando é coisa que se resolveria assim fácil. É para o Augusto, eu preciso também trazer, por exemplo, mas o arrendamento, como é que está nessa altura? Relativamente aos arrendamentos, é como em toda parte do mundo, Quanto maiores são os centros, mais valorizadas são as propriedades, então mais caro você paga, tá vendo? Mais caro você paga. Se em Lisboa você paga por um quarto a 500 euros, em zonas mais longínquas, por exemplo, onde eu estou a viver muito concretamente, que nem é tão distante de Lisboa, estou a 1h45 no comboio normal, você tem, por exemplo, 500 euros, tem um T1, T2, ok? T2, às vezes T3 por 600. Mas esse T3 é organizado, né? Às vezes que você encontra a casa já mobilada. Ok, então, numa primeira fase, o que vai influenciar muito nos teus gastos é o local em que vais procurar ir viver. Também isso aqui vai ser um fator. Então, se eu vou para Lisboa, por exemplo, vamos lá, a maior parte geralmente gosta muito de Lisboa. Eu vou para Lisboa, por exemplo. Pronto, quanto é que está o arrendamento nesta altura? Não, o arrendamento está em torno dos 600, 700, 800, por exemplo. Pronto, e quanto é que é em Kwanza? Então você sabe que o mínimo dos mínimos vai levar 2 meses daquele valor só de arrendamento. Para não falar dos outros gastos, por exemplo, que você vai ter gastos pontuais que vai ter de ter. Então, quem determina se vai ter de levar muito dinheiro ou pouco dinheiro
é o teu planejamento, a área em que tu tensionas ir viver, ok? Eu hoje por hoje, até num próximo vídeo vou conversar com vocês, num próximo vídeo em que eu estiver a falar sobre empregos, assim de forma bem particular, e de forma bem geral empregos, e de forma bem particular os meus empregos, não é o meu, os meus empregos. Eu já me dou o luxo de falar os meus empregos, né? Mas pronto, então eu vou mais ou menos trazer aqui uma dinâmica aí sobre a empregabilidade, como é que funciona, como é que não funciona minimamente, não? Porque eu não sou expert na matéria, mas com base na minha experiência. Então vou aproveitar já, antes, não vou perder, não se preocupe, vou aproveitar. Você que ainda não subscreveu, você que assim mesmo, só não queres subscrever mesmo porque não, epa, não vou subscrever no canal desse gajo, não vou dar meu like nesse gajo, não vou... Pô, meu, tá bom, você não me curte, tá bom, eu entendo, mas, pô, meu, ajuda aí a crescer o mambo, vê. Ajuda aí a crescer, vamos crescer juntos, subscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, de maneira que o YouTube te vá notificar. Deixa aí o teu like, é claro, caso o vídeo esteja a agregar algum valor, né? Não vai deixar o like só porque não quer me deixar mal, caso o vídeo esteja a agregar algum valor. Você precisa apenas ver, pô, quais são as cidades em que o custo de vida são mais acessíveis? Ok, fiz. E qual é o nível de empregabilidade, até em que ponto a cidade emprega ou não? Estes são os fatores predominantes que você precisa levar em conta no teu processo, no teu planejamento. Você é migrante, você não vai começar a ter esses tiques de querer viver na cidade. Não vai. Numa primeira fase, não é que não possas, é que eu não aconselho, sabes? Deveria ir procurar primeiro se organizar. Nesta altura, se eu quiser ir para lá, eu vou. Não só porque tem alguém lá, mas porque eu já sei, já conheço minimamente como é que funciona, o mínimo, pese embora seja pouco, mas é melhor do que não conhecer nada e tentar dar já esses passos, tá a ver? Não, pô, mas as pessoas que tem pessoas em Lisboa, estão a dizer que não, em Lisboa é sempre melhor por ser grandes centros. Sim, é verdade, porque é do tipo, é a verdade da pessoa que está lá, não está a mentir também, é a verdade. Por quê? Porque é feito com base na experiência dele. Eu aqui, por exemplo, a minha verdade também é que começar a vida em zonas um pouquinho mais afastadas acaba compensando mais. Porque eu particularmente, houve e há até agora vezes que eu não tenho necessidade de gastar nenhum euro sequer. Tem semanas que eu não gasto nenhum euro sequer. O importante é ter o mantimento em casa. Se eu tenho alimentação, tenho produtos de higiene, tenho transporte aí, não tenho necessidade de gastar um euro sequer. Por quê? Porque as alternativas, como é que funciona? Como é que eu digo? Os meios, os espaços que te puxam a gastar o próprio não estão aí disponíveis a tempo. O teu meio, a tua circunscrição não está rodeada de espaços que te obriguem a gastar, te chamem, te puxem a gastar. Você está a andar, de repente viu uma destas cadeias famosas, por exemplo, de fast food, de hambúrguer, por exemplo. Você está aí, depois vai ver, pô, tenho mesmo fome, esses 4 que está aqui mesmo, pô, não, deixa assim mimar ainda. Tá vendo, não, a estreia do filme X no cinema, não sei se é que é, não, pô, é grande filme, pô, depois só tá X, não, depois cinema é aqui próximo, não, tô a bazar, tá vendo, mais ou menos. Eu não estou a dizer que não podes fazê-lo. O que eu estou a tentar dizer é que os primeiros meses são geralmente, os primeiros tempos são cruciais. São tempos em que você precisa se dar tempo de conhecer o normal, o funcional, como é que o jogo funciona. Não são tempos de se mimar, não. As pessoas precisam sentir que você está na Europa, as pessoas precisam sentir que você mudou de vida, fazer fotos só para postar nas redes sociais, enfim, não que eu seja contra,
quem sou eu para julgar se esta aqui é a tua forma de ver a coisa? Sou ninguém não. Mas o que estou a dizer é se dar tempo de entender o jogo, se dar tempo de conseguir uma fonte de renda antes que a tua evapore, tá vendo? É aquilo que eu disse lá no princípio. A armadilha geralmente de você começar a gastar, quando estiver a ficar pouco é que se tocas, tá vendo? E passou, ficou sem, aí é que se tocas, pô, depois não tem emprego e começas a andar tudo em contramão. De repente ligam para ti, tens uma entrevista para o sítio X, mas você deixa de ir porque sabes que não, pô, tens que pensar, pô, se um gajo for ou se uma gaja for, até lá depois não dá certo, depois tem aqueles tickets, eu já terei gasto o meu dinheiro e depois ou então se a renda não for ou o salário não for compensatório, vou gastar meu dinheiro só à toa. Então você começa a ter já estas ideias. Por quê? Porque você está numa fase em que os teus recursos já são bem limitados, bem limitados. Então o segredo ao se afastar dos grandes centros é em grande medida também para evitar o gasto que no princípio, no momento até faz sentido, tá vendo? Gastar porque tens que se mimar, porque tens que quer. Mas quando estiveres apertado você sente que não, pô, afinal exagerei, deveria ter gerido melhor. Alimentação também, assim, alimentação não refiro-me apenas do arroz, do não sei se do arroz, do sal, da fuba. Estou a me referir à alimentação enquanto coisa de comer, desde doces até sabe-se lá onde. Pronto. Você quando chega encontra os preços, isto é uma armadilha também muito grande para quem está a chegar agora, que vai influenciar muito no quanto você terá de preparar e como é que vai funcionar contigo, vai se aplicar ou não vai se aplicar. Daí que a fórmula, não existe uma fórmula, porque o comportamento diante de gastos de cada um é totalmente diferente. Quando você chega, por exemplo, eu particularmente, um dos maiores choques de realidade que encontrei é no valor dos doces. Valor dos doces, dos salgados, essas coisinhas assim, esses negócios pitiscos, pronto. Você chega primeiro com uma disciplina de dinheiro, geralmente, em muitos dos casos, não todos, graças a Deus, não todos, em que você só gasta. O importante é viver o hoje, o amanhã, que a Deus pertence. Depois é que você vem de um país totalmente inflacionado, tá vendo? Eu refiro o nosso, pronto, vou chamar aqui exemplo nosso, os outros que reverem-se nesta situação, pronto, o teu também aí. E aí o país é tão inflacionado que quando chegas, encontras uma inflação aqui, mas que para ti não é inflação. Os outros estão todos a reclamar, isso vai ser bem comum aí. Os outros estão a reclamar, é pão bem caro, não sei se que é bem caro, isso não sei se que é bem caro. Mas e até hoje eu ainda não caí na real, a sério aqui para ser sincero. Todo mundo a reclamar, mas você vê os preços bem pequenos, é €1, 79 cêntimos, 2,85, 4,30. Sabe, essa aqui é praticamente moeda. Você não vai praticamente, só compras grandes é que você vai usar dinheiro, os dinheiro de papel, estou a falar de dinheiro de papel. Senão quase tudo é moeda. É quanto? Não é 4 e tal, não é 2 e tal, não é... É moeda que você vai gastar de uma tal forma. De repente, se você não meter a mão na cabeça, se você não parar para se concentrar, até vícios que você não tinha, de repente tens, não, chocolate, eu amo chocolate, assim mesmo tu a descair, tu vai comprar chocolate. Pô meu, qual é mais chocolate? Qual é mais chocolate? Se você por semana uma vez, de duas em duas semanas uma vez, de repente já chega, está a comprar caixa de chocolate também por causa do preço. Então esta aqui é outra armadilha também. Esta não é só dos grandes centros, até em centros pequenos. É só ter supermercado, mini mercados e a questão é sempre essa. Então é basicamente isso, é evitar. O que vai determinar quanto é que deves trazer é primeiro a cidade em que você queres ir. Qual é a cidade em que queres ir? Depois, o custo de vida da cidade. Estude o custo de vida da cidade, mas acima de tudo,
Não se apegue muito nos números que vão aí aparecendo. Tá vendo? Não se apegue muito nos números. Você trabalhe o máximo que puderes, para juntar o máximo que puderes de dinheiro. No final das contas, o que vai determinar o teu estilo de vida é o dinheiro que você vai trazer. O mais importante é garantir dinheiro para a renda, dinheiro para as despesas, energia, água. Não, Augusto Manuel, mas então energia e água assim é quanto, mais ou menos? Não, isso vai depender dos teus gastos. Como é que você vai gastar energia, como é que vai gastar a água? E a energia, a água e o gás. Geralmente, a energia e o gás, a fatura é a mesma. O gás é quase que sempre por causa do banho, você acaba gastando muito, porque aqui quase tudo que é casa é equipada com aquecedor. Você está a tomar banho. Eu particularmente não me recordo qual foi a última vez que tomei banho de água gelada. Assim mesmo estou a pegar, estou a ligar a torneira, água gelada apenas. É sempre água quente, sempre. E quando é água quente, você tende a ficar muito mais tempo no banho. Muito mais tempo no banho. Coisa que te levava a quê? 7 minutos, 10 minutos, por exemplo, para o banho, você acaba ficando 30, 40 minutos. Por quê? Porque a água está gelada, até onde não tem espuma. Você se mete espuma para depois se tirar espuma com a água, porque a água tá morna, tá a coiar. Então, é basicamente nisso aí. O teu estilo de vida é que vai determinar quanto. Primeiro, é que tem as regras aí, que é o valor do imóvel, o valor da casa no caso. Valor da casa no caso. Primeiro é que tens o valor da casa. Depois é que tens o valor da energia, da água. Tens o valor da internet também, gasto com a Wi-Fi cá de casa, a contribuição com a Wi-Fi também. Então vai gastar com a internet, caso seja da tua responsabilidade pagar aí a internet. Vai gastar com o plano mensal do telefone. Aqui geralmente tem o mínimo é uma semana, o que eu me lembro pelo menos é uma semana. Você compra no mínimo pacote semanal. Internet, voz, mensagem e dados. Internet é mesmo dados, né? Não liguei, é fruto da idade, já estou bem cansado. Pronto, então é basicamente isso. Você vai gastar mensalmente e depois porque não, eu vou aguentar ainda em Angola com a Unitel. Ele dava barra, ficava 2 meses, 3 meses sem carregar. Nada, eu nem lhes falava nada, eles também não me falavam nada. Quando chegar, você vai ter necessidade mensal, necessidade de ter saldo no telefone. Porque a tua vida vai ser isso, vai se resumir nisso. O uso do telefone cá na Europa, assim, de forma geral, e Portugal bem particularmente, é tão excessivo, que pessoas, um vagão completo do comboio, é muito normal você ver pessoas não conversarem, por exemplo, salvo aquelas que tenham entrado juntas, estão aí a coisa, senão pessoas sem conversar, todo mundo no telefone. Em mais de 40, 50 pessoas, talvez é uma que está com um livro a ler. Senão todo mundo é no telefone, É internet. Você quer ir num determinado sítio aqui, o vício de te enviar em localização é para ir no sítio X. Olha, recebe aí a localização. É tudo localização, torta direita, localização daqui, localização daí. Você depois ganha vício, quer ir num sítio. Eu a estas horas, você só precisa me dizer onde é que é. Você só precisa me dizer, mano, Augusto, conheça a rua X, me encontra na rua X, pronto. Eu só preciso disso. Eu vou lá no Google e torna-se viciante. A internet torna-se viciante. Então você tem as despesas com a internet e no final das contas você precisa correr o máximo. Você tem muitas coisas fixas que você vai precisar ter. Quero ter. Por exemplo, santo, a língua é pesada, eu costumo anotar que depois dá a impressão que eu falei por exemplo, dá mais ou menos essa impressão, mas é mesmo por exemplo, conforme vocês falam mesmo, só a língua que me deixa no show, mas pronto.
E aí, então, você vai, por exemplo, num Colombo, por exemplo, vai encontrar, por exemplo, maluco, vai encontrar as lojas da Nike, as lojas da Adidas, e estas marcas, vai encontrar, por exemplo, sabes, aquele que você tá a ver mesmo, não, pô, esse aqui é mesmo original, um gajo está a usar mesmo. Essas coisas todas, está a ver? Então, daí que o mais importante é você correr, consiga, procure. De nada te vai adiantar se encontrares uma cidade mas bem acessível em custo de vidas, mas não te dê a empregabilidade, não tem emprego. Vais ter bué de dor de cabeça. E eu vos falo isso por experiência. E não sei, mas eu vou fazer um vídeo, vou trazer para vocês um vídeo em que eu explico sobre a minha experiência com empregos, conforme eu vos disse agora há pouco, os meus empregos, como é que eu os consegui, até em que ponto eu fui resiliente, como é que foi o meu processo todo, e vocês vão entender as desvantagens de cidades pequenas. Então, mais uma vez, é subscrever. Aí você que não subscreveu, tá a pensar todo tempo, o YouTube vai meter no coisa das sugestões, vai te sugerir aí sem subscrever. Subscreva nesse mambo, meu. Ative o sininho das notificações de maneira que o YouTube te vai notificar quando eu for postar vídeos novos. Se estás a curtir do vídeo meu, tem um botão aqui embaixo, tem mais ou menos assim, mais ou menos assim, o botão está mais ou menos assim. Este significa quando você faz assim, tipo fiche, curtiste do vídeo, tá? O YouTube entende que não, o conteúdo parece que agrega algum valor, agrega algum valor, e vai sugerir a mais pessoas. Então, subscreva aí, subscreva, ative o sininho das notificações, deixa o like e compartilhe. É claro, isso vai depender do teu coração, se sentires que não, pô, deixa dar uma força no mano aí, deixa compartilhar aí o conteúdo do mano. Por um lado, mais pessoas vão tomar conhecimento. Por outro lado, vais me ajudar, tenho mais visualizações, tenho mais inscritos, eu cresço, estou mais motivado. Depois o próprio YouTube também reconhece que não, esse gajo parece que está a se esforçar aí minimamente, consigo entrar no programa de monetização e pronto. Então é mais ou menos essa cena aí. Mano, subscreva, faz a tua parte, velho e velha, não é só velho. Então este é o vídeo que eu gostava de partilhar com vocês aqui no canal. Eu espero mesmo que tenhas gostado aí do conteúdo. Eu vou me despedir, mas com a promessa de voltar num próximo vídeo aqui no nosso canal. É nóis.